Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E no programa de hoje eu tenho o prazer de receber a doutora Matilde Carole Slaib Conte. Ela é autora homenageada de honra da Rede Sem Fronteiras na 94ª Feira do Livro de Lisboa, em Portugal, que está acontecendo desde o dia 29 de maio e irá até o dia 16 de junho. A doutora Matilde é destaque em diversas áreas profissionais e sua trajetória é marcada por uma série de realizações e conquistas que refletem não apenas o seu comprometimento e competência, mas também a sua dedicação ao desenvolvimento de áreas como direito, história, odontologia e psicanálise. Doutora Matilde, querida, seja muito bem-vinda ao Bate-Papo Literário. É uma enorme honra recebê-la aqui. Renata, a alegria é toda minha. Saber que estou aqui conversando com alguém que é minha própria conterrânea. Nós duas somos mineiras, nós duas somos da Zona da Mata, daqueles sertões do leste. Eu estou aqui inebriada de carinho e de amor que você já soube transpor para mim, falando tão belamente a respeito da minha vida. Muito obrigada e é um prazer imenso. Doutora Matilde, eu fiquei muito feliz em saber que somos aí conterrâneas, a senhora de Visconde do Rio Branco, pertinho de Juiz de Fora. Mineiro é um povo bom, né? Conta pra gente. Mineiro é fabuloso, ele sabe ser fraterno em todas as situações. E o mineiro também está em qualquer lugar do mundo. Eles nos reconhecem pelo sotaque, mas nós somos solidários. Por isso, você também está neste encantamento quando soube que, inclusive, eu tenho casa lá em Juiz de Fora, onde você nasceu, que é na rua São Sebastião. Que maravilha! Vamos falar um pouquinho, então, sobre essa belíssima trajetória, né? A senhora tem uma vasta formação em diferentes áreas, é uma mulher multifacetada, é procuradora da OAB, pós-doutora em Ciências Jurídicas e Sociais e professora titular de Direito Civil. Conta um pouquinho pra gente dessa bela trajetória. Renata, a história é longa, né? Muito longa. Se for contar tudo, nós vamos atravessar a madrugada aqui falando e talvez vai sair a madrugada, amanhecer novo dia e estou eu na minha história. Mas, em resumo, eu nasci em Visconde do Rio Branco, meu pai químico industrial, fazendeiro, e ele achou que se eu fosse para Juiz de Fora, a cidade maior, a questão do estudo, do ensino poderia ser melhor. Eu estudei lá no antigo colégio Estela Matutino, e depois do terceiro ano, eu fui para o Machado Sobrinho, e lá eu acabei por me encontrar que era parente pelo lado do meu pai, com Fernando Gabeira. Só a história de Fernando já é outra história, né? Que maravilha! Olha isso, gente! Muito bom. E a senhora teve a formação, então, em Juiz de Fora, as primeiras, né? Mas hoje a senhora mora em Niterói, é isso? Eu moro, sim, em Icaraí, que eu amo de montão. Amo também muito essa cidade, porque ela me deu três filhos maravilhosos. Só tenho de agradecer a Deus, mas porque lá em Juiz de Fora eu fiz a faculdade de odontologia na Universidade Federal de Juiz de Fora. E aí foi que depois eu vim para o Rio fazer estágio e conheci meu marido.
E a senhora tem vários livros publicados em diferentes áreas, né? Porque a senhora tem a primeira formação como odontóloga, mas depois veio o direito, a psicanálise. Fala um pouquinho então da sua bibliografia. As pessoas às vezes podem achar, "Mas como é que é isso? Não tem lógica, não tem sentido", mas olha, vê se não tem sentido. Terminei, né, odontologia, casei e tudo. Bom, em resumo, e depois eu gosto muito de estudar, de ler, eu fui fazer então direito. E amei o direito. Amei o direito quando pela primeira vez o juiz falou no meu processo, eu queria contar para todos, olha, o juiz falou no meu processo. Mas, bom, eu fui para a área, né, acadêmica e, como você já falou, sou pós-doutora, publiquei livros e quando eu publiquei o primeiro livro, eu começo a sentir a importância das fontes de informação, fontes primárias, fontes secundárias. E aí, depois, eu fui fazer história para entender melhor essa questão da pesquisa. Amei história também, mas eu acho que é um problema meu de personalidade. Tudo que eu vou fazer, eu acabo amando. E eu sou professora titular de mediação, conciliação, e eu começava, assim, com um aluno, pensar o seguinte: o caso jurídico é esse, o problema é esse que se apresenta, mas o que tem por trás? O que lá atrás aconteceu que vem desembocar aqui? Então, eu fui estudar, né, a psicanálise, e pela UF eu tenho também a especialização em psicossomática. E no correr mais um pouco da vida, não é? Depois de ter feito direito, ser psicanalista, que eu trabalhei 15 anos na Mitra Diocesana, voluntariamente atendendo a população carente, depois que eu fiz história, aí eu fui fazer português, letras, né? Português, literatura, porque veio a reforma. E lá na academia, onde eu sou titular também, na Academia Fluminense de Letras, eu pensava comigo, eu não posso ficar assim, sem saber direito essas questões em que houve a reforma do português. Então, eu fiz a faculdade e fiz a especialização, que é pela Cândido Mendes, em revisão de texto. Doutora Matilde, eu vou interromper um pouquinho a senhora, a gente vai ter que fazer um breve intervalo, mas na volta eu quero que a senhora volte para contar essas formações todas e mostre para a gente também os seus livros, tá bom? Não saiam daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta no bate-papo literário de hoje. Eu tenho o prazer de receber a doutora Matilde Caroli Slaib Conte. Ela é autora homenageada de honra da Rede Sem Fronteiras na 94ª Feira do Livro de Lisboa, em Portugal, por sua destacada atuação em diversas áreas, como direito, história, odontologia e psicanálise. Doutora Matilde, a senhora realmente é uma mulher que nos orgulha, né? Extraordinária, porque eu fico pensando assim, uma mulher da sua geração, como é que a senhora deu conta dessas formações e de criar os filhos, né? Hoje em dia já é tão difícil. Ai, conta pra gente, isso é uma curiosidade minha, genuína. Mas eu vou te dizer, foi só a ajuda de Deus. Foi a ajuda de Deus que me permitiu, me deu a mão, porque os meus filhos, eu tenho um filho que é dentista, ele é ortodontista, e os outros dois são médicos. E um deles inclusive,
vive, está nos Estados Unidos, é cidadão americano, diretor de um hospital lá em Orlando, e ele já tem um filho, um neto meu, que formou agora, lá na Universidade de Boston, e fez a prova de residência e vai para o Hospital Monte Sinai, lá em Nova York. Por Deus, me diz como é que aquela menina que saiu do interior de Visconde do Rio Branco, só pode. Qual é a explicação, Renata, que eu posso te dar se não foi a mão de Deus? Ai, mas eu acho que o seu esforço ali conta bastante também, né? Vamos dizer uns 99%, mas Deus está junto, é claro. Doutora Matilde, pode falar, pode falar. Não, mas eu estava ainda faltando dizer que depois dessas faculdades todas, eu pensei comigo, eu quero conhecer Deus melhor. E eu fui fazer a faculdade de teologia. Eu sou teóloga, né? Eu fiz uns 4 anos na Unicesumar e agora eu estou fazendo a especialização em teologia reformada. Bom, e nesse caminhar, trabalhando lá em contato com os alunos, que eu amo os meus alunos, eu quero trabalhar até o último dia. Eu sou muito feliz com os meus alunos e estou lá também na OAB, mas eu fui escrevendo, né? Um dos primeiros livros que eu lancei, não sei se dá... Pode baixar, tá ok. Uhum. Tá ok. Pode colocar um pouquinho mais no centro, Mais no centro a capa. Tá ok, ok. Dá para vermos sim. Esse aqui é um trabalho psicanalítico que eu publiquei, né? Aspectos psicanalíticos, jurídicos e sociais do perverso sexual. Porque na classificação do perverso sexual está o pedófilo. E aqui, olha, não consegui nem mais depois fazer a pesquisa, de tamanha a revolta das coisas, né, que eu fui pesquisando. E eu peguei cada parte assim, da sociedade, por exemplo, a pedofilia e o jaleco, escrevi sobre isso. A pedofilia e a batina, a pedofilia e o futebol, a pedofilia e o magistério, a pedofilia e o astropop, a pedofilia e a toga. Nossa! Chegou a um ponto, Renata, você é mineira, você conhece nós os mineiros, como nós fomos criados dentro daquela tradição, sim, família, propriedade, o quanto eu própria, né, me ressenti dessa pesquisa. Mas esse livro teve muita aceitação. Eu lancei o livro lá na OAB, no outro dia, praticamente, o livro já estava, já acabou. Esgotado. Já. Olha só, eu quero saber da senhora, tem um aqui também que a senhora escreveu, que é discriminação e preconceito, que eu achei muito interessante. Fala um pouquinho dele pra gente. Ok, vou pegar aqui o livro. Esse livro, né, Discriminação e Preconceito, anotações transfronteiriças, porque transfronteiriça, porque eu venho também mostrando qual é a situação nos Estados Unidos, na Alemanha. Podemos ver, ok. Uhum. Linda então, capa. Eu falo sobre a desigualdade racial, o racismo nos Estados Unidos. Eu conto sobre Martin Luther King, sobre Malcolm X, em resumo, Nelson Mandela, e a racialização e a desracialização no Brasil. E aqui, às vezes, nós falamos que nós não temos preconceito. Falar, nós falamos, mas nós temos preconceitos. Sim. É um preconceito até mesmo institucional. A questão da desigualdade de gênero
eu falo sobre a mulher negra, eu penso muito sobre a mulher negra. Nós, mulheres brancas, não é? que temos uma situação, pelo menos cultural, melhor, nós estamos sujeitos a um preconceito feroz, muito... e essa mulher negra, o que ela deve passar? Então, absolutamente necessário conhecermos mais sobre esse assunto, sem dúvida nenhuma. Eu também escrevi sobre o preconceito da língua e do linguagem, o preconceito linguístico. Nós tivemos uma Miss que era do Nordeste, ela foi muito agredida por causa da forma que no Nordeste fala, né? Então, eu escrevi também sobre o preconceito linguístico e o dano psicológico, porque os estudiosos falam que o dano psicológico, mesmo você fazendo tratamento, aquela fenda que abriu na sua alma, o dano psicológico não fecha. Fecha o dano moral, o dano psicológico não fecha. Doutora Matilde, e todos esses livros estarão no stand da Rede Sem Fronteiras, na Feira do Livro de Lisboa, e a senhora é autora homenageada de honra. A gente vai fazer mais um pequeno intervalo e na volta eu quero que a senhora fale um pouquinho do sentimento que tem em relação a essa homenagem. Não saiam daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e no bate-papo literário de hoje eu tenho o prazer de receber a doutora Matilde Carole Slaib Conte. Ela é autora homenageada de honra da Rede Sem Fronteiras na 94ª Feira do Livro de Lisboa, em Portugal, por sua destacada atuação em diversas áreas como direito, história, odontologia e psicanálise. E é claro, nós vamos começar esse terceiro bloco com a dica de leitura da jornalista Priscila Almeida no quadro Um Instante na Estante. Oi, eu sou a jornalista Priscila Almeida e hoje vamos compartilhar com você uma nova obra da Vitelli Publisher. Frans en Miens, do sonho à conquista. Essa é a história dos holandeses Franciscos e Miens, cujo nome era Catarina, um casal apaixonado que seguiu rumo ao Brasil em 1958, ambos recém-formados em medicina veterinária. Mal sabiam os desafios que aguardavam no país tropical. Nessa obra biográfica, conhecemos detalhes dos personagens Catarina e seu amado Franz. Era o desejo de Francisco se aventurar no exterior e, após algumas pesquisas do casal, eles decidiram pela viagem, junto às 3 filhas e a babá. Na fazenda, que funcionava como cooperativa Olambra, outros impasses. O trabalho que havia sido ofertado a Franz não estava disponível e muitas pessoas da Holanda estavam voltando ao seu país insatisfeitos com as condições da cooperativa. A convite de um padre, o casal resolveu mudar para Florianópolis, onde haviam algumas famílias holandesas. O bairro Agronômica foi o primeiro endereço. Logo, Catarina conquistaria seu trabalho no Laboratório de Microbiologia do Estado e Franciscos trabalharia como veterinário numa fazenda do Estado e mais tarde na cavalaria da Polícia Militar. Com ilustrações das artes que Franciscos criava nas horas vagas e fotos e documentos da família, a obra nos faz viajar numa aventura verídica, com decepções e conquistas envolventes. Até a próxima! Muito bom! Dica maravilhosa, Priscila. Sigam a Priscila que vocês vão gostar. Doutora Matilde, vamos voltar agora e eu quero que a senhora continue então falando. A gente terminou outro bloco, a senhora estava falando do livro Preconceito, né? Deixa eu ver aqui. Discriminação e Preconceito, por favor.
Pois é, eu vou falar apenas sobre mais um livro, depois falamos sobre outras coisas. Quero mostrar este livro aqui, Direito Odontológico. Esse direito odontológico é o único livro lançado no país que fala a relação do direito com a odontologia. Então, é o único livro aqui no país sobre direito odontológico. Eu peguei cada especialização da odontologia e fiz pesquisa, coloquei a jurisprudência, no caso, por exemplo, de cirurgia, de periodontia, de odontopediatria. Mas eu estou aqui, Renata, a seu dispor, atendendo o seu convite, pronta para responder o que você quiser. Doutora Matilde, a senhora é uma mulher extraordinária, está de parabéns. E a senhora, claro, com toda a honra do mundo, a senhora é homenageada da Rede Sem Fronteiras, autora homenageada da Rede Sem Fronteiras, está com seus livros lá no estande. Me diga, o que essa homenagem representa para a senhora? Renata, quando eu lembro de mim, né? Eu vim de lá, pequenininha. Alguém me avisou a pisar nesse chão devagarzinho. Eu vim assim, eu vim devagarzinho. Igual essa música que nossa, que você conhece tanto, né? Sim. Mas eu fui subindo um degrau, o segundo degrau, o terceiro degrau. E se você me permite aqui lembrar Mao Tse Tung, não porque eu adote as ideias de Mao Tse Tung, mas uma vez perguntaram a ele como foi que ele tinha conseguido fazer a grande revolução, porque lembra que a China era um império que vinha de milênios. E Mao Tse Tung respondeu, foi muito fácil, foi muito fácil, foi apenas dar o primeiro passo. E então nós demos o primeiro passo, e Deus nos guiando, e aqui estamos nós, conversando com você, com essa finalidade, né, dessa feira de livro da 94ª, aí em Lisboa, com a presidência da tia Andréia, a quem eu conheci há mais de 10 anos, em Búzios. E a vida, não é? Parece que ela é um círculo e que vai se fechando. Aqui estamos nós, você, eu e tia Andréia, nesse encontro da vida, formando uma grande ciranda. Jorge Amado falava nessa grande ciranda, porque dar a mão, essa questão de estender e dar a mão, quando você dá a mão a alguém, esse é um sinal de fraternidade. É verdade. Então, nós chegamos aqui. Homenagem mais que merecida. A gente está quase terminando, mas antes, a senhora fez uma palestra brilhante sobre Camões, Visão de uma Brasileira, né, em comemoração aos 500 anos dessa grande epopeia dos Lusíadas. Rapidamente diz para a gente essa relevância, né, do Camões, do poema de Camões, dos Lusíadas para Portugal, para o mundo, na sua época, na época de Camões e na atualidade. Camões marcou essa época, lembra de quando ele nasceu e quando ele viveu. O importante é que a Europa passava pelo Renascimento. Ele nasceu, então, durante esse Renascimento. E muito ele conta a epopeia, que é a epopeia que Vasco da Gama teria feito, não é? Ele conta. E outros dizem que também ele se apoiou na Eneida de Virgílio ou na Odisseia de Homero, mas o fato é que ele marcou, porque há uma parte negativa que diz que antes de Camões
nem se podia dizer língua portuguesa, que era linguagem. Eu não sou dessa teoria, mas há uns que afirmam isso a partir do que ele escreveu os Lusíadas quer dizer o português. Então ele escreveu sobre a epopeia mesmo do povo português. A partir daí, a nossa língua é considerada uma grande língua, e é tanto que agora tem sobre nós o manto de cerca de 300 milhões de pessoas que falam a língua de Camões, a língua portuguesa. Ele marcou esse período. Muito bem, doutora Matilde, eu queria agradecer, foi um prazer inenarrável conversar com a senhora e ter o prazer de conhecê-la. Desejo muito sucesso, a senhora merece todas as homenagens. Um beijo grande para a senhora. Obrigada para você também. Um dia vamos nos conhecer pessoalmente. Um abraço para todos aí que estão também em Portugal, os nossos irmãos portugueses. Um beijo no coração. Beijo, querida. Se Deus quiser, a gente vai se conhecer pessoalmente, sim. Ele há de querer. E eu conversei hoje com a doutora Matilde Caroli Slaib Conte, autora homenageada de honra da Rede Sem Fronteiras na 94ª Feira do Livro de Lisboa, em Portugal. Antes de terminar o programa, eu quero fazer um agradecimento especial aos parceiros do Bate-Papo Literário. Eu quero agradecer ao Estúdio Morgana Anacleto, especializado em sobrancelhas e beleza, a Academia Toia, que há 44 anos mantém o nosso corpo em movimento, e a editora Vitelli Publisher, que ajuda a escrever a história de quem escreve suas histórias. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na UniTV-SC, mas você também pode assistir o programa pelo canal no YouTube chamado Bate-Papo Literário com Renata Dalbó. Vá lá e inscreva-se. Muito obrigada pela companhia de vocês e espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!